Vamos lá, pessoal. Corrigir a atividade sobre misturas. Abra aí o caderno e corrija o que você errar, tá certo? Vamos lá. Primeiro quesito. Classifique as misturas abaixo em homogêneas ou heterogêneas, indicando o número de fases. Água e querosene. Água e querosene, eles vão se misturar? Não. Então, ela é heterogênea. Então, heterogênea. Quantas fases ela tem? Ela tem duas fases, a fase da água e a fase do querosene. Água e álcool. Água e álcool, quando se mistura, elas ficam a cor só, transparente. Então, é homogênea. Quantas fases? Uma. Toda mistura homogênea sempre tem uma fase. Areia, pedrinhas e água. Então, se eu tenho areia, pedra e água, eu tenho um sistema heterogêneo, porque eu vou estar vendo a areia, vou estar vendo a pedra e vou estar vendo a água. Então, eu tenho quantas fases? 3. Letra D. Serragem, que é pó de serra, né? Água e areia. Então, também é heterogênea. E vai ter quantas fases? Eu vou ver. Fase é tudo que a gente vê, né? Eu vou ver o pó de serra, vou ver a areia e vou ver a água. Então, também tenho 3 fases. Água e sal. Esse sal aqui, quando ele fala, tá dissolvido, tá? Se tivesse em excesso, com muito sal que desse para ver, ele avisava. Então, água e sal é uma mistura homogênea e só tem uma fase. Limalha de ferro e areia. Então, limalha de ferro e areia é uma mistura heterogênea. A limalha de ferro é como se fosse o pozinho do ferro. Então, é heterogênea. E tem duas fases, a fase do ferro e a fase da areia. Vou estar vendo os dois. Gasolina e querosene. Ela é uma mistura homogênea. Os dois se misturam. E só tem uma fase. Observe que toda mistura homogênea sempre só tem uma fase. Soro caseiro. O soro caseiro, ele é uma mistura homogênea. Você mistura água, sal e açúcar. Então, tem quantas fases? Uma também. Então, toda mistura homogênea, observe, ó, toda mistura homogênea, ela sempre só tem uma fase. É regra, tá? Toda mistura homogênea sempre só tem uma fase. Confira aí se acertou tudinho. Segundo quesito, relacione corretamente as colunas a seguir. Mistura líquida homogênea constituída por duas substâncias. Mistura bifásica, bi significa 2, né? Então tem duas fases, formadas por 3 substâncias. Mistura trifásica, então tri significa 3, formada por duas substâncias. Solução líquida, mistura homogênea constituída por 3 substâncias. Então, ele quer que você relacione uma coluna com a outra. No 1 da coluna 2, água, álcool e areia. Água, álcool e areia vai ser qual dessas 5 opções de cima? Ele tem água, álcool e areia, vai ser uma mistura, né? Vamos lá, heterogênea. Heterogênea. E ela vai ter quantas fases? Água com álcool vai se misturar aqui, então fica uma só. E a areia, 2. Então, ela tem 2 fases. Então, ele diz, na letra B, ó, mistura bifásica formada por 3 substâncias. Aqui tem 3 substâncias? Tem. Eu tenho a água, o álcool e a areia. Então, tenho 3 substâncias que a gente chama de componentes, né? Então, tem 2 fases e 3 componentes. Então, o 1 é a letrinha B. O 2, vapor de água mais gás carbônico mais gás oxigênio. Então, isso aí é uma mistura o quê? Homogênea. A gente mistura os gases, mas não consegue ver. Então, é uma mistura homogênea. Formada por 3 substâncias, que é o vapor de água, o gás carbônico e o gás oxigênio. Então, isso aí é a letrinha E. No 3, sal e água. Sal e água, ele mostra aí. Quando você mistura sal e água, vai ficar uma mistura líquida e homogênea. Então, sal e água é homogênea. Tem quantas substâncias?
Fase tem uma. E substâncias que são os componentes, ele vai ter 2, que é o sal e a água. Então, é a letrinha A. Ele diz lá, ó, mistura líquida homogênea constituída por 2 substâncias. Letra D, solução líquida. Não, D não, número 4, aqui embaixo. Água, areia e gelo. Então, a água, a areia e o gelo, ele vai ser o quê? Uma mistura heterogênea. Tem quantas fases? Eu tô vendo a água, tô vendo a areia e tô vendo o gelo. Então, tem 3 fases. Tem quantos componentes? Água e gelo é tudo feito da mesma coisa. Então, é um só. Tudo feito de água. Só que um está no estado líquido e o outro está no estado sólido. E a areia é o segundo componente. Então, tem 2 componentes. Então, qual é a letra lá em cima que fala isso? A letra C. Mistura trifásica, que é 3 fases, formada por 2 substâncias. Então, o 4 aqui é a letrinha C. O 5, álcool hidratado. O 5, só falta o quê? Uma solução líquida. Então, letrinha D. Então, a ordem é B, E, A, C, D. B, E, A, C, D. Tá aí as alternativas. Terceiro, em um sistema bem misturado, ele diz mesmo, tá bem misturado, então não tá vendo sobrando nada. Constituído de areia, sal, açúcar, água e gasolina. O número de fases ele quer saber fases. Então, eu já sei que é um sistema heterogêneo, porque eu vou estar vendo a areia, vou estar vendo a água, no mínimo, né? Que você já de cara já percebe. Então, ele vai ter quantas fases? Lembre que fase é o que a gente vê. E ele diz, ó, que está bem misturado. Se está bem misturado, esse sal e essa água, ele está dissolvido. Então, eu vou ter a areia, primeira fase, que eu vou estar vendo a areia. O sal e o açúcar vai estar dissolvido dentro da água. Então, isso aqui é a segunda fase, 2. E a gasolina vai ser a terceira fase. Então, tenho quantas fases? Tenho 3 fases. Então, certo é a letrinha B. Quarto quesito. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Ele quer saber o número de fases em cada um, tá? Então, água, óleo, água e gelo. Eu tô vendo a água aqui embaixo, ó, 1. Eu tô vendo o gelo, 2. E eu tô vendo o óleo, 3. Então, aqui eu tenho 3 fases. Só é você olhar o que você tá vendo. Fase é tudo que você vê. Água gaseificada e gelo. O que é uma água gaseificada? É uma água com gás. E quando a gente coloca uma água com gás num copo, a gente não vê aquelas bolinhas no cantinho, vai tsh, e fica aquelas bolinhas no cantinho do copo, né? Então, eu vou estar vendo a água, que é 1, as bolinhas no canto, que é o gás, que é o 2, e o gelo aqui em cima, ó, que é o 3. Então, também tem 3 fases. E no número 3 eu tenho aqui óleo, gelo, água salgada e granito. Se a água está salgada, é água com sal, né? Mas ele quer saber fase. Vamos ver a quantidade de fases. Tô vendo aqui embaixo o granito. Ele não tá mostrando, ó, que o granito tem mais de uma cor, não. Observe que o granito aqui só é de uma cor, tá? Tô vendo a água. 2. Tô vendo o gelo. Aqui. O óleo, né? 3. E o gelo, 4. Então, vou ter aí, ó, 4 fases. Então, a letrinha certa é a letrinha B. Agora, se ele tivesse mostrado esse granito aqui, ou tivesse dito que ele é composto de 3 substâncias, de mica, feldespato e quartzo, aí você iria marcar a letrinha D. Mas como ele não falou, então ele considera só como uma fase, tá certo? Quinto e último quesito.
Lê as seguintes misturas e responda o tipo de mistura, se é homogênea ou heterogênea, o número de fases e o número de componentes. Aí vamos lá. Água, sal dissolvido e sal grosso. Então, vou lá desenhar. Se eu quiser, eu desenho, tá? Água, sal dissolvido, não dá pra ver. E o sal grosso, ele é grossinho, né? Um sal no tamanho maior. Fica lá no fundo do copo, aí do recipiente. Então, eu tô vendo duas coisas. Tô vendo a água e tô vendo o sal grosso. Então, eu já sei que é uma mistura heterogênea. Então, é heterogênea. Quantas fases? Eu tô vendo a água e tô vendo o sal. Então, 2 fases. E componente? Componente eu tenho. A água é 1 e o sal dissolvido e o sal grosso ó, é o 2, porque os dois é sal, só que um tá em pedaços menores e outro tá em pedaços maiores. Então, só tenho também, ó, 2 componentes, certo? Letra B. Água, granito, açúcar dissolvido e sal dissolvido. Aí você vai desenhar. Eu não disse aqui o que tinha no granito, mas vamos considerar que ele tenha os 3, tá? Então, desenhei aqui a água, botei o granito aqui embaixo e tem açúcar e sal dissolvido que não dá pra ver. Então, eu vou estar vendo que é um sistema heterogêneo, porque eu vou estar vendo já a água e vou estar vendo o granito, certo? Quantas fases? Uma, a fase da água, com 3 da fase do granito. 3 em 1, 4 fases. Quem colocou 2 fases, eu também considero como certo, tá? Aí, porque já que eu não especifiquei, tá? Componentes. Eu tenho água, 1, granito, 3, então 3 com 4, açúcar, 5 e sal, 6. Então, são 6 componentes. E quem não considerou o granito como 3, só vai ter a água, o granito, o açúcar e o sal. Então, vai ter 4 componentes. Então, se você colocou um ou outro, está correto. Agora, você tem que considerar 4 fases e 6 componentes ou 2 fases e 4 componentes, tá? Letra C. Álcool, água, álcool, acetona, sal dissolvido e açúcar dissolvido. Então, você vai lá, desenha seu potinho. Tem água, álcool não vejo, acetona não vejo, sal dissolvido não vejo e açúcar dissolvido não vejo. Então, só tô vendo, ó, uma coisa aqui dentro. Não tô vendo nada mais diferente, só tô vendo a cor da água. Então, isso é um sistema homogêneo. Todo sistema homogêneo sempre só tem uma fase. E quantos componentes, ó? 1, que é a água, 2 é o álcool, 3 é a acetona, 4 é o sal dissolvido e 5 é o açúcar dissolvido. Então, tem 5 componentes. Certo? Veja aí se acertou. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham acertado bastante e entendido o assunto, tá? Tchau.